Amém. Êxodo 26, relembrando as cortinas, a cobertura do tabernáculo, como principal, a primeira cobertura que fica visível dentro do tabernáculo, que são o quê? A imagem dos querubins, as outras fazem a cobertura do tabernáculo, as tábuas que formam a lateral e o fundo do tabernáculo, e o véu que separa o santo do santíssimo, o véu que se rasgou-se com a consumação do sacrifício de Jesus, tirando a separação entre Deus e os homens e entrando o sacerdócio do Senhor Jesus, onde até hoje está lá no Santo dos Santos. Êxodo 27:1. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Então, madeira acácia, que a gente já viu isso, ela representa a carne incorruptível de Jesus, ela é usada no tabernáculo todo, e esse altar ele terá o formato quadrado. Ele mede 2,29, transformando para metro, 2,29 metros nos 4 cantos, né? Ele é quadrado, 2,29 metros. A extensão dele tem 1,37 metros de altura. 2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Ele vai ter nas 4 pontas, cada ponta terá um chifre, e esse chifre vai ser revestido de cobre. E esse chifre representa a força, né? O poder de Deus. E ele também representa a justiça, né? Vamos lá em 1 Reis. 1 Reis 1,50. Reis 1,50. Amém? Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e pegou das pontas do altar. Então, Adonias, ele conspirava em assumir o trono, né, de Israel. Davi nomeia Salomão como rei, e do outro lado ele fazia uma festa já se vangloriando. Então a notícia chega que Salomão foi levantado como rei, ungido como rei. O que ele faz? Ele corre e se prega lá no chifre, lá do altar. Deus 51. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Ele fica lá agarrado lá no altar, com medo de ser morto por Salomão.
Mas Salomão, desta vez, né, perdoa Adonias. Então ele fez o quê? Foi lá buscar a justiça lá no altar, se pregou lá no chifre, lá no altar. Poder de Deus. Voltemos. 3. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Coloca aí uma imagem, obreiro. O obreiro vai disponibilizar uma imagem. Pode colocar essa. Aí nós temos uma ideia do altar. O altar do holocausto. Então, apresenta 4 cantos. Aí a metragem mais ou menos. Os chifres na ponta. E tudo revestido do quê? De cobre. Agora os utensílios. Pode mudar. Aí os utensílios. Olha os utensílios aí. Olha lá. Pá, braseiro, bacia. Tudo que será utilizado. Tudo de cobre. Tudo que será utilizado nos holocaustos. Por que tudo é de cobre? Lá na parte de dentro nós vemos o ouro. Lá na parte de dentro do tabernáculo nós vemos o ouro. E fora, aí no átrio, no pátio, nós vamos ver tudo revestido de cobre. O cobre tem o símbolo da justiça, pedindo o julgamento do pecado, como no altar de cobre. Ali serão feitas as ofertas, né, pedidos de perdão pelos pecados, tudo vai ser feito aí nesse altar. Os sacrifícios pedindo o julgamento do pecado. Na parte espiritual. E na parte física também é tudo de cobre, porque o cobre, essa liga, né, ele tem um ponto de ebulição muito alto, de 1985 graus Celsius. Então ele é o metal, Deus é um engenheiro, né? Então é a liga apropriada para lidar com fogo, é o cobre. A parte material e toda essa parte espiritual, que a parte da justiça do pecado que será, né, feito aí nesse altar. 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. Isso. E também isso é a grelha, em forma de rede, também revestida de cobre. E teremos as argolas em 2 lados, para quê? Para carregar, porque o tabernáculo se move, também esses utensílios também vão se movendo de acordo com o tabernáculo. 5. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Isso. Até o meio, porque na parte de baixo, pode voltar aquela imagem aí dos utensílios. Essa aí. Tá vendo? Na parte de baixo vai entrar lá, vai entrar fogo. Então ela vem até o meio, a rede.
Ela veio até o meio, porque embaixo vai entrar a madeira que vai queimar, né, o holocausto. 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. Isso, os varais que vão entrar nas argolas, o quê? Para carregar, conforme a movimentação do tabernáculo. 7. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Isso, movimentando, o altar do holocausto também movimenta. 8. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Isso. O pátio do tabernáculo. 9. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Pode colocar aí, deixa, por favor, aquela imagem. Essa aí. Estão vendo? Agora nós estamos falando das laterais do tabernáculo. Essas cortinas que eles estão falando são essas brancas, de linho branco. São 20 colunas de um lado, 20 do outro, 10 na frente e 10 atrás. E essas cortinas, elas rodeiam, né, o tabernáculo. 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. As bases de cobre, em cima, prata. 11. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Pode voltar. Então, estão vendo? São 20 colunas de um lado e 20 do outro. E 10 colunas na frente e 10 na parte de trás. E essas cortinas de 100 côvados vão circulando aí o tabernáculo. 12. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Então, dos lados 100 côvados a medida, com 20 colunas, na parte de trás e da frente 10 colunas e as cortinas medindo 50 côvados. 13. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Para nós termos uma ideia, transformando essa medida do pátio, ele teria aproximadamente 45 metros de comprimento por 22 metros de largura. Para nós termos uma ideia da dimensão do pátio. 45 de comprimento, de lá da porta lá da tenda até ali a porta, 45 metros. E nas laterais aí de largura, 22 metros. 14. De maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado,
as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Estão vendo aí? Na frente, onde para o branco, entra essa cortina diferenciada que é a entrada do tabernáculo. Ela tem o quê? Está vendo lá 3 de um lado, 3 colunas de um lado branca, 3 colunas do outro lado de branco, e ela faz a porta com 4, com uma cortina já diferenciada, de outra cor. 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Base de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Então, como cada côvado tem aproximadamente 45 centímetros, então 100 côvados vai dar o quê? 45 metros. Por 22 de largura. 19. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tudo cobre porque nós vamos ter uma alta temperatura aí neste local aí fora. O fogo vai arder aí durante o dia todo. Então é necessário que haja um revestimento do material para ele não derreter. Por isso que é tudo de cobre. 20. Azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então o azeite, né, a unção do Espírito, era o óleo obtido ao esmagar os frutos da oliveira. Óleo que nós sabemos que era líquido, e quando os profetas, né, mais à frente eram os ídolos. 21. E esse azeite ele vai ficar lá dentro do candelabro. Ele vai ficar ardendo, né, durante toda a noite. Tem que iluminar os santos. Então, aquele sacerdote que trabalharão naquela porta, eles não podem deixar o azeite faltar para a luz não apagar. Que nós já vimos que representa aqui Cristo. A luz não pode se apagar. 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então Arão, Deus vai mais à frente escolher a tribo dos levitas. Arão, Moisés, são tudo, né, filho de Arão, essa tribo. Mas Arão, o sacerdócio dele já vai começar a ser desenvolvido. E o óleo é o óleo que o óleo representa, né, o Espírito. E a unção do Santo Espírito. E nesse primeiro momento ele vai simbolizar a luz, né? Vai simbolizar Jesus, que não pode apagar. Jesus Cristo, o Senhor. E nós temos passagem, né,
de várias passagens falando do óleo. 1 João 2,20. Nós temos a parábola das 10 virgens, 5 loucas, onde deixaram, né, o óleo acabar. E no momento que o Senhor veio, cadê o óleo? Cadê a unção? Cadê o Espírito? Ficaram de fora. Ficaram de fora quando o Senhor veio, as deixou de fora. Porque faltou o quê? Faltou óleo, faltou unção, faltou Espírito. Então, o óleo significa a unção do Espírito. Amém? Hoje estamos aqui lembrando, amados irmãos, que nós já temos a revelação do Deus. Ele está trabalhando como pano de fundo, como contexto principal, é preparar a chegada do Messias, porque ele tem, o ser humano tem problemas, né, que vem lá desde o Éden, pecado. Então tudo isso continua com esse povo. Então Deus está trabalhando, Deus chama a responsabilidade para ele, ele desce a terra para ficar responsável por dirigir esse povo até a terra prometida. Então é o próprio Deus que vem, não nomeia ninguém, Moisés é um intercessor, mas quem está sob o controle de toda aquela situação é a própria divindade, é o próprio Deus, para conseguir, e nós sabemos que conseguiu, que o Messias viesse através desse povo. Então as dificuldades são grandes, porque nós já vimos o defeito que veio lá do Éden, o pecado deformou o ser humano. Então eles também aqui são seres que necessitam de recuperação, como nós também. Mas o próprio Deus assume essa responsabilidade e a salvação fica a cargo dele para esse povo nesse contexto histórico. E dessa maneira ele vai trazendo o plano dele de salvação até chegar ao seu filho amado. Então por isso que nós vamos ver sempre grandes dificuldades. Porque nós temos aqui nesse povo o império, que é o império da alma. A alma domina o ser humano. E a alma ela traz a maneira de eles aceitarem Deus. Deus como sendo responsável, porque eles são um povo escolhido, Deus tem a obrigação de fazer o que eles querem. Então, nós veremos todas essas dificuldades a partir de agora. Porque Deus tirou eles do Egito, da escravidão, operando grandes maravilhas, trouxe eles para o Sinai, deu deu os 10 mandamentos, deu a lei para Moisés. O próprio Deus declara os 10 mandamentos, ele depois declara a Moisés as leis, firma a aliança, sela a aliança com o povo concorda com tudo que Deus fará, e Deus está se preparando para o quê? Movimentar, para eles se movimentarem do cenário e avançar em direção à terra prometida. Então, para ele movimentar-se, ele tem que construir o quê? Um lugar onde a presença dele vai andar. Ele precisa disso? Não, mas que o povo veja que a presença dele está ali. Então ele tem que construir o quê? O tabernáculo, para o povo ver a presença e a movimentação de Deus e a presença de Deus no meio deles. Deus é perfeito, uma obra perfeita, uma obra tremenda, né? Mas que tem como contexto a salvação da humanidade, a caminho para trazer o Salvador para a humanidade. Amém? E aqui ele vai finalizar as instruções
né, para o da construção em si do tabernáculo, da estrutura, né, não só física, mas nós vemos que tem todo uma ligação dos materiais usados, das cores usadas, tudo apontando para o Salvador. Tanto que ele hoje habita lá no tabernáculo, só que o tabernáculo espiritual. Então tudo, Deus sabia das dificuldades do ser humano, da parte material que domina o ser humano, então ele tinha de transformar tudo que era material e voltar a resgatar o ser humano em que o espírito dominasse sobre a alma. Então essa é a obra de Deus, essa é a obra que Jesus veio fazer, a volta do domínio do espírito sobre a alma. Então é isso que Deus está trabalhando, né? E nós vamos ver a caminhada desse povo, que é a nossa caminhada, que nós temos de aprender os erros dele. Nós não podemos, né? Já erraram, nós devemos aprender com os erros dele e procurar não errar, né? E nós vamos aprendendo dessa caminhada. Amém? Amém. Está aberto o período de perguntas.